Amigues, alunos, sejam todos bem-vindos. Você conhece a linguagem neutra? A mudança gramatical propõe englobar os gêneros não binários, ou seja, as identidades que não são estritamente masculinas ou femininas. Muitas discussões e polêmicas envolvem essa linguagem, mas como utilizá-la no dia a dia e nos meios de comunicação? A linguagem neutra, ela pressupõe uma mudança gramatical, que é o uso desse terceiro gênero. Então, a gente passa por um momento que ainda a gente não chegou ainda, que é a definição desse gênero neutro. Então, tem pessoas que usam o ele, tem pessoas que usam o elu, tem pessoas que usam o elo, que seria um gênero, né, um pronome, além do ele, ela, o ele, na terceira pessoa do singular, que passaria a ser usado nessas situações para ou definir pessoas não binárias, ou então, no caso de você não saber qual é o gênero da pessoa, ou tirar um gênero. Mas, na verdade, você cria um terceiro gênero, né? Então, menino, na linguagem neutra, seria menine, porque perderia este O, que, teoricamente, de acordo com quem defende a linguagem neutra, seria um marcador de masculino. Só que isso se estende além, isso vai além da mera classe dos substantivos, vai também para as outras classes, adjetivos, pronomes, artigos e numerais. O aluno está cansado, viraria e alune está cansade, por exemplo. E aí existem algumas possibilidades dessa linguagem neutra, não existe só uma proposta. Olha, a grande polêmica sobre a linguagem neutra, pronome neutro, é justamente como isso afeta, muitas vezes, essa noção de língua, como se ela estivesse nesse pedestal que não pode ser mexida, não pode ser alterada. Há quem fale que precisa legislar contra esse tipo de uso, há quem vá defender esse tipo de uso mesmo, e a linguística, que é a ciência da linguagem, vai justamente observar quais são os usos, em que contextos, quais são os fenômenos. Então, é observar os usos mais do que legislar contrariamente ou a favor desses usos. A importância do uso da linguagem neutra, eu acho que aí entram várias possibilidades, várias categorias. Tem uma categoria mais subjetiva, assim, de cada pessoa não binária que não se sente confortável de ser tratada dentro do masculino ou do feminino tradicional, que é um desconforto, e às vezes para algumas pessoas um sofrimento bem intenso, porque a partir do momento que você se trata, ou as pessoas te tratam no masculino ou no feminino, eles já estão te enquadrando numa coisa que você não se conhece. Então, por exemplo, quando eu tenho diretor ou diretora, não existe diretore. Você pode escrever diretore, mas você pode optar por dirigente, que é gênero neutro. As mudanças no idioma, quando elas são profundas na estrutura desse jeito e vão abalar 5 classes gramaticais, nós temos 10 classes gramaticais, elas vão abalar 5 importantíssimas classes gramaticais, essa mudança não pode ser instituída, ela necessariamente precisa ser natural. Quando a gente pega uma mudança na língua que englobe o seu caráter estrutural, o que nós percebemos é que são dezenas, centenas de anos para que haja a internalização dessa mudança. Existe uma ala de pessoas contrárias ao uso do gênero neutro que dizem o seguinte, que mal as pessoas no Brasil são bem alfabetizadas, sabem escrever, e por isso é como se fosse um desserviço esse uso do gênero neutro, que iria contra essa alfabetização das pessoas, prejudicaria a alfabetização. E o que se percebe nos estudos de letramento, as pessoas se apropriam das palavras que elas escutam, que elas leem, que elas observam no dia a dia delas. Então, esse é o argumento que ele não procede em termos de alfabetização. Tem muito a ver mais com ser um olhar conservador sobre a língua, sobre essa língua da gramática, a língua da norma padrão, da norma culta, e não a língua do dia a dia, a língua das pessoas, a língua que acontece e se manifesta em diferentes contextos. A gente não deve discutir a implementação de uma linguagem neutra, né? Ela, se acontecer, vai acontecer naturalmente. Eu acho meio o absurdo do momento que a gente vive hoje é pensar em proibir a linguagem neutra, né? Porque a gente não pode proibir a evolução do idioma, mas a gente também não pode pensar em implementar o uso da linguagem neutra, que, como eu disse, não está nem claro qual é o pronome neutro que vai ser usado, se é ele, se é elu,
Enquanto isso não acontecer, a gente não tem nem como pensar em implementação de linguagem neutra. Eu nunca ouvi falar de nenhuma escola que quisesse começar a educar usando nenhuma gramática, nenhuma cartilha, ensinando a linguagem neutra. Eu acho que a gente tem que entender que essa é uma discussão que está posta e que tem que ser colocada, né? Se tem gente já usando esse pronome neutro, se já existe essa necessidade por parte de muitas pessoas, a gente tem que se abrir para a possibilidade disso vir a acontecer em algum momento, né? A gente está falando do presente, obviamente, mas que seja institucionalizado no futuro. A linguagem neutra está aí, ela existe, não tem como fazer ela deixar de existir, as pessoas já estão falando ela. Então, para mim, essas tentativas conservadoras de barrar ela são totalmente fracassadas, não tem o que você faça que vai fazer as pessoas deixarem de se comunicar do jeito que elas se comunicam. O que vem à sua cabeça quando alguém diz que os profissionais fizeram um bom trabalho? Ou quando citamos os grandes pensadores do mundo ocidental? E se eu falar sobre os vencedores do Prêmio Nobel, isso te lembra alguma mulher? Ou uma pessoa trans? Ou alguém não binário? Pois é. Dentro das mídias formais, por exemplo, você pega o portal do G1, você pega a Folha de São Paulo, por exemplo, me parece algo absolutamente, assim, absurdo que essas mídias adotem linguagem neutra, por uma razão muito simples. As mídias formais devem seguir a norma padrão da língua portuguesa. E a norma padrão da língua portuguesa não prevê um "é" como marcação de gênero neutro. Então, a mídia padrão, se ela fizer uma coisa dessas, ela está, assim, fugindo ao seu próprio escopo, à sua própria natureza, às próprias diretrizes que ela precisa seguir. Queen que é pessoa trans não binária, por isso a gente fala com pronome neutro. Então, saindo Queen para a entrada da Rose. Elo tá saindo? A nossa linguagem em geral, a língua, o idioma, ela reflete os valores de uma sociedade, né, de uma civilização. E no caso a gente vem, né, a gente vive numa sociedade que ainda é bastante preconceituosa, machista, racista, e a linguagem é um reflexo disso. Tem pessoas que já fizeram vídeos, como a Jana Viscardi, que tem um canal no YouTube e fala muito a respeito desse tema, e ela fez um vídeo em especial para dizer que há pessoas que colocaram nos comentários que não iam continuar assistindo aquele vídeo porque ela usou todes. Então, existem, enfim, posturas perante esse tipo de uso. Pode, às vezes, causar até não só estranhamento, mas um distanciamento. A língua e sociedade são totalmente relacionadas, uma não é reflexo da outra, elas têm uma relação quase que umbilical, e não dá para a gente dizer assim, não vou olhar para isso, ou simplesmente eu sou contrário a esse tipo de uso, sendo que a língua está aí em funcionamento, feita pelas pessoas, para as pessoas, e não somente com, enfim, algo que é legislado contra esse uso.